Oi, minha querida, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Chá Chamadas para Adorar. Eu sou Rafaela Marques, sou consultora de imagem. Deus me chamou para ajudar mulheres através da imagem pessoal e também me ajudando, aqui a cumprir uma missão, um propósito. Me chamou para o quê? Para os Chamadas para Adorar, para ajudar mulheres a restaurar a sua fé, a endireitar o seu caminho, a se aproximar de Deus, a conhecer mais o Deus que você serve, né? Aquele Deus que você ouviu falar. Quem é Deus? Quem Deus é para você? O que Deus fez na sua vida? E olha só, já entrando aqui no tema de hoje, a palavra de hoje, ela fala sobre isso. Quem Deus é? Quem é esse Deus que você ouve falar? Ou às vezes, quem é esse Deus que você, muitas das vezes, escuta outras pessoas falando? Quem é Deus? Quem é esse ser, né? Então vamos lá. A palavra do dia é: você conhece a Deus? Né? Olha só. Pega a sua Bíblia ou pesquisa na internet o seguinte versículo. Atos, versículo 17, capítulo 23. E aí, nesse versículo, você vai ver uma conversa de Paulo, né, que era um homem usado por Deus na época, falando com pessoas. E ele estava falando sobre Deus com pessoas que adoravam a Deus sem conhecer a Deus. E aí, é sobre isso que eu quero falar com você hoje, ó. Chegue aqui mais pertinho de mim, chega aqui mais pertinho de mim. Presta atenção, Deus é uma pessoa, né? Não uma pessoa como a gente, de corpo, físico e coisas assim. Mas só para você entender que é alguém que você pode ter contato, conversa, intimidade, que você pode ter perto de você, que pode, né? Que você pode ter mais intimidade, porque Ele quer isso de você. Deus criou você, você é descendência de Deus. Você não é uma pessoa perdida na vida, perdida, você não veio de lugar nenhum, você não veio de qualquer lugar, tá? Olha só, versículo 23, pois eu passando, Paulo falando, né? Pois eu passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito, para o Deus desconhecido, ou seja, as pessoas daquela época levantaram um altar de adoração. O que é isso? Imagina um lugar que naquele lugar a pessoa se ajoelha para orar, ou ela senta para orar, ou ela vai ali encontrar com Deus. É um lugar sagrado só para aquilo. Então isso é um altar, né? E aí estava escrito o quê? Para o Deus desconhecido. Como assim o Deus desconhecido? Essas pessoas não conheciam o Deus que elas adoravam, que elas estavam ali prestando uma adoração, elas não conheciam. O Deus desconhecido, o que seria o Deus desconhecido? O Deus que ninguém viu a face, o Deus que as pessoas não tiveram a oportunidade de ver assim de perto, o Deus que não foi a mão delas que criou, né? O Deus que não foi criado através da mão de ninguém, que não foi criado nada para trazer a imagem daquele Deus. Olha que interessante isso. Então era um Deus desconhecido para as pessoas. Também era um Deus desconhecido pelo fato de elas não terem intimidade. Elas estavam ali fazendo uma adoração como uma idolatria, como superstição, né? Eu preciso idolatrar um Deus. No versículo anterior Paulo mostra que essas pessoas eram supersticiosas, né? Então, o que é uma pessoa supersticiosa? Tem várias explicações, mas um dos conceitos você pode entender que é aquela pessoa que nesse contexto eu preciso ter algo para adorar, eu preciso ter algo para adorar para minha vida funcionar, para minha vida dar certo. Imagine esse contexto, não por amor, não por desejo de conhecer esse Deus, não por desejo de se aproximar ou de se relacionar com esse Deus. Então imagine esse contexto aqui. Então as pessoas falam o quê? Um altar. Vou repetir, né? Paulo passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual vocês reverenciam sem conhecer, é o que eu já declaro para vocês. Olha que interessante. Então as pessoas estavam ali reverenciando Deus, as pessoas estavam ali louvando a Deus, agradecendo, né? Tendo o seu contato, sem ter relacionamento, sem conhecer a Deus, sem saber quem Deus é de verdade. Olha a pergunta que eu quero te fazer. Se você conhece a Deus, o que Ele gosta? A primeira pergunta eu já fiz. Você conhece a Deus? Agora a segunda pergunta. Se você conhece, o que Ele gosta?
Ué, porque se eu conheço uma pessoa, se eu já me relaciono, se eu tenho um pouco mais de intimidade, né, esse nível de conhecer, eu sei o que ela gosta. Então, quem me conhece sabe que eu adoro, por exemplo, o suco de maçã. Quem me conhece sabe que eu amo cupuaçu. Amo um cupuaçu. Quem me conhece sabe. Por quê? Porque tem intimidade, tem relacionamento comigo. E você, conhece Deus? Ué, mas ele não fala comigo, eu não consigo encontrar com ele, Rafaela, do jeito que eu encontro você. Mas olha aqui a forma de você conhecer, ó, Bíblia. Essa é uma das formas que Deus se faz conhecido. Mas Deus tem milhares de formas de falar com uma pessoa, de se apresentar, de se mostrar em circunstâncias da sua vida. Deus pode te mostrar que Ele existe em situações da sua vida. Deus pode te mostrar o poder dele através de uma cura na sua vida, através de um milagre, através de um sonho, através de uma palavra, através de uma confirmação. Às vezes você acordou hoje e falou assim: Senhor, se o Senhor existe, faça tal coisa na minha vida. Se o Senhor existe, fale comigo que o Senhor existe. Talvez Deus está falando para você hoje aqui: eu existo. Será que é você que está ouvindo isso, que falou, se o Senhor existe, fala para mim que o Senhor existe. E Deus está aqui falando através dessa palavra hoje: eu existo. E com base em que, Rafaela? Bíblia. Deus trouxe a Bíblia para você entender que é uma porta da qual Ele está falando, que você não precisa ter dúvida de que está errado. Não está errado, está certinho, é exatamente aqui, não tem dúvida. Esse é um caminho que Deus traz para você, então não tenha dúvida, Deus existe. E aí Paulo começa a apresentar para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, quem Deus é. Então eu quero te apresentar agora quem Deus é. Versículo 24, o Deus que fez o mundo, Ele criou tudo e todas as coisas, e todas as coisas que neste mundo há foi criação de Deus, visto que Ele é o Senhor do céu, da terra. Olha que incrível, e olha só, e não habita em templos feitos por seres humanos. Não habita em lugar nenhum feito por ninguém. Então não adianta uma pessoa construir uma casa e falar: Deus vai morar aqui. Impossível, tá? Impossível. Olha só, Deus não é adorado por mãos de homens, então não dá para criar algo e falar: pronto, isso que eu criei aqui é Deus. Esse negócio que eu criei aqui é Deus. Essa arte que eu criei aqui é Deus. Isso também não funciona, tá? Versículo 25, nem é adorado por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Deus não precisa da gente. Deus não precisa que você faça algo para Ele existir. Deus não precisa que você faça algo para Ele precisar fazer alguma coisa. Deus não precisa, tá? Então, olha só. Visto que Ele dá a todos a vida. Então, quem é Deus? É aquele que te dá a vida, que te deu a vida, que continua dando a vida, a respiração e todas as coisas. Olha só, então a partir de agora você já pode entender quem Deus é. Deus, Ele fez tudo, Deus criou tudo, e além de ter criado tudo, Deus criou você. Deus criou você, Deus deu a vida para você. Ai, Rafaela, meu pai e minha mãe me tiveram, mas eu não conheço. Quem te escolheu foi Deus. Quem declarou que você iria nascer, que você teria uma vida, que você teria essa bênção que é a respiração, foi Deus. Foi Deus. E Ele escolheu. Tudo bem, Deus escolheu a pessoa que teria teu pai, que seria tua mãe. Se não deu certo para você, não pense nisso, porque você não está sozinha e nem sozinho. Deus está com você. Foi Ele que te deu a sua respiração. Pergunta número 2. Qual foi a sua última conversa com Deus? Qual foi o seu último contato? Qual foi a última vez que você falou com o Deus que te deu a vida? Com o Deus que projetou sua vida? Com o Deus que tem sonhos para você? Qual foi a última vez que você falou com o Deus que tem projetos para sua realidade? Que tem sonhos que você pediu para Ele realizar na sua vida? Que tem muito amor, muito carinho, muito companheirismo, muita dedicação para estar com você? Qual foi a última vez que você conversou com Ele? Para saber alguma coisa? Para debater sobre alguma coisa? Qual foi a última vez? Se você conhece, qual foi a última vez o seu contato? Pergunta número 3. Quem Deus é? Então vamos lá, quem Deus é? Já repeti e vou falar de novo. Deus é o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que o Senhor é o Senhor do céu e da terra, e não habita em lugar nenhum feito por mãos, por seres humanos, tá? Agora deixa eu te falar uma coisa.
Para eu conhecer alguém, eu preciso saber quem essa pessoa é, eu preciso saber informações sobre essa pessoa, eu preciso saber alguma coisa sobre essa pessoa. E para eu descobrir o melhor caminho, né? O melhor caminho é perguntando diretamente para essa pessoa. Você concorda comigo? Eu quero conhecer uma pessoa, eu vou lá e pergunto para ela as coisas sobre ela. Eu vou ali tentar conversar, eu vou me aproximar, né? Com Deus não é diferente. Quer conhecer a Deus? Se aproxima dele. Quer conhecer a Deus? Chame por ele, fale com ele. A Bíblia fala no Salmo 91, versículo 15. Ele me clamará e eu ouvirei e lhe responderei. E na hora da tribulação eu o livrarei e fartá-lo-ei com... Enfim, né? Tem toda uma continuidade aí, mas só para você entender, você chama, Deus responde. Você chama, Deus responde. Qual é o princípio básico de uma comunicação? Uma pessoa fala, a outra escuta, depois você tem uma resposta e assim vai continuando. É dessa forma, então não tem mistério. Quer conhecer a Deus? Procure conversar com Deus. Tenha um tempo para você falar com essa pessoa que você quer conhecer. Quer conhecer a Deus? Dê espaço para Ele na sua vida. Convide Ele para participar da sua vida. Senhor, me permita te conhecer. Senhor, quem o Senhor é? Por mais que a Rafaela tenha falado aqui do Salmo, do capítulo 17 de Atos, versículo 24, 25... Quem o Senhor é? Eu quero conhecer muito mais do que está escrito aqui. Senhor, eu quero conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, porque uma coisa é eu conhecer o Senhor porque outras pessoas estão falando e outra coisa é diferente, conhecer ao Senhor porque eu estou perto de ti, eu estou perto do Senhor. Deus, eu quero te conhecer assim. Fala para ele. Deus, me mostra quem o Senhor é. Minha irmã, se tu fizer essa oração segura, sente segura, aperta o cinto e vai, porque o que Deus vai te revelar, vai te mostrar, vai te apresentar, pode ser que você nem aguente de ouvir. Deus, me revela quem o Senhor é, eu quero te conhecer, eu quero estar perto do Senhor. E olha só, versículo 28, tem uma continuidade aqui, Deus não faz nada de forma aleatória. Olha só o que diz aqui no versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos, dos vossos poetas têm dito, porque também somos a sua descendência. Vou repetir, porque nele vivemos, porque nele nos movemos e nele existimos. Você tem noção do que é isso? Porque em Deus eu me movo, porque em Deus eu existo, porque em Deus, olha só, eu vivo. Olha isso, olha isso. Então, para eu me mover, olha só, porque nele eu me movo, então para eu me mover nele, eu tenho que fazer parte dele. Para eu me mover no meu corpo, para o meu espírito e a minha alma se moverem no meu corpo, elas precisam fazer parte do meu corpo. Então, tem três coisas acontecendo no nosso corpo: mente, alma, corpo e espírito. Então, para o meu espírito se mover no meu corpo, ele precisa fazer parte do meu corpo. Olha que interessante isso. Para eu me mover em Deus, eu preciso fazer parte. Então, eu estou unida com Deus nesse nível. Você é unida. Você é como se fosse uma com Deus. Nele eu me movo. E você com Deus e Ele com você. Tá assim, ó. Nele eu me movo. Então, para eu me mover, eu preciso estar junto. Eu preciso estar colado. Eu preciso estar grudado. Entende? E assim, é totalmente dependente. É totalmente dependente. É confiando. Sabe? O meu braço, ele não pode desconfiar que a minha perna não vai funcionar para caminhar. O meu pescoço, olha só, a minha cabeça, ela não pode desconfiar que o meu tronco não vai ficar em pé. As partes do meu corpo precisam conversar, precisam estar unidas, precisam confiar umas nas outras para o meu corpo funcionar. É do mesmo jeito, em Deus você está existindo, em Deus você se movimenta. Olha que interessante, nele eu vivo, nele eu me movo e nele eu existo. Repita isso para você. Então vou falar meu nome, Rafaela Marques. Rafaela Marques, nele, em Deus eu vivo, nele, em Deus eu me movo e nele, em Deus eu existo. Para eu existir, para eu me movimentar, eu preciso estar colada, eu preciso estar junto, eu preciso estar, sabe? Eu
Eu preciso ser assim, o braço e o outro braço tá colado. É igual o braço, pronto, gente, é igual os membros do corpo. Você entende? Para o teu corpo funcionar, todas as partes precisam confiar uma nas outras. Você tá entendendo? Você tá entendendo isso? É da mesma forma, você e Deus. Nele você existe, nele você se movimenta, nele você caminha, nele você se move. Olha que coisa forte. Então, só para você entender, Deus ele não pode ser alguém que você escuta de longe. Deus não pode ser só alguém que está distante de você, que você ouve falar. Se você quer viver, existir, se movimentar em Deus, não pode ser por ouvir dizer de terceiro quem Deus é. De terceiros quem Deus é, tem que ser conhecendo a Deus, tem que ter intimidade, tem que conversar, tem que falar, tem que pedir para ele te responder, tem que pedir sabedoria para você ouvir, para você entender, tem que buscar conhecer a palavra, tem que buscar orar, tem que buscar passar tempo, né? É assim que a gente conhece uma pessoa, tendo intimidade, tendo relacionamento. E quanto maior o relacionamento, maior o grau de intimidade. Quanto mais tempo eu passo junto, mais eu conheço uma pessoa. Quanto mais tempo você passar com Deus, você vai conhecer. E diferente do povo lá do passado, que adorava a Deus, mas não conhecia a Deus, você vai conhecer. Ai, Rafaela, será que é só o povo do passado? Não é não, tem um monte de gente que hoje em dia adora a Deus, vai a um culto, vai a uma igreja, né? Tem uma intimidadezinha bem de longe e fala assim, esse Deus aqui, ele é desconhecido, eu não conheço tanto não, mas dizem que ele é Deus, então eu tô adorando. Dizem que ele é Deus, então eu vou ao culto. Dizem que ele é Deus, então eu leio uma palavra. Dizem que ele é Deus, então eu acredito. Só que para você, na verdade, esse é um Deus desconhecido, você não sabe quem é. Eu só conheço uma pessoa, só tenho intimidade, eu só posso dizer que eu conheço uma pessoa quando eu ando com ela. E em Deus eu me movo, em Deus eu existo. Olha aí, o que diz no versículo 28. Em Deus eu vivo, em Deus eu me movo, em Deus eu existo. Para isso dar certo é assim, gente, é andar colado, é andar junto. Para eu falar que em uma pessoa eu me movo, eu existo, eu tenho que estar muito colada com ela, eu tenho que estar muito junto com ela. Onde Deus está na sua vida? Como é que você vai se movimentar junto com ele se você estiver longe? Ou se ele estiver longe de você? Volta o teu pensamento, volta para o teu caminho, direciona a tua vida, procure Deus de novo, procure encontrar o Senhor, procure entender aquilo que Deus quer falar com você, como é que vai ser seu relacionamento com ele daqui para frente. Procure saber qual é o compromisso que Deus quer ter junto com você e você com ele. Qual é o movimento junto que vocês vão fazer, qual é o mover, né, que Deus vai trabalhar na tua vida e na tua mente através do propósito dele, através da promessa dele. A gente ainda não sabe, se você não vive perto de Deus, você não sabe qual vai ser o mover. Se você não tem intimidade, você não sabe qual vai ser o mover que Deus vai fazer, os milagres, as coisas, qual vai ser a resposta, sabe? Muitas das vezes as pessoas elas fazem um monte de oração e até repete a mesma oração todo santo dia e fala assim, eu não ouvi nada de Deus. Ué, tem certeza que você não ouviu? Dá uma parada para olhar na tua vida. Você está realmente permitindo Deus falar com você? Entende que quando você fala com uma pessoa, para você ter uma conversa, você tem que falar, fazer com que a outra pessoa entenda o que você realmente quis dizer e esperar a resposta dela e estar muito atenta para ouvir a resposta. Porque se você está falando ao mesmo tempo que a outra pessoa, você não vai ouvir. Você tá entendendo? Se você e a outra pessoa estão falando ao mesmo tempo, tem um conflito aqui. Então você fala e você espera a resposta do outro. Ih, Rafaela, tô fora, eu não gosto de esperar. Se você não gosta de esperar a resposta de Deus, você corre um sério risco de tomar decisões na sua vida que vão dar errado. Sabe por quê? Porque a comunicação entre duas pessoas é assim, eu falo, você entende o que eu falo, você escuta e você me responde. Com Deus não é diferente. Então, muitas das vezes, Deus não vai te responder na hora que você quer. Por quê? Porque a comunicação é do jeito que eu acabei de explicar. Então, Deus ele vai trabalhar ali na forma que ele vai te responder. Deus vai trabalhar no mistério, Deus vai trabalhar na promessa, Deus vai trabalhar no caminho. Deus vai cobrir você de graça, de bênção, de entendimento, de sabedoria. Vai trabalhar o projeto, o processo, as coisas, abrir portas, vai fazer coisas aqui nos bastidores. Entende?
em silêncio. Deus vai trabalhar no bastidor em silêncio. E depois ele te responde. Ó, muitas das vezes, Deus responde na hora que a pessoa quer. Poxa, eu ouvi Deus falando, olha, eu tive essa resposta no mesmo dia, no outro dia, mas muitas das vezes a resposta de Deus ela vai ter um tempo de processamento. Por quê? Porque Deus já está trabalhando para fazer algo acontecer, para que quando Ele te responder, seja só a bênção chegando para você. Você entende o que eu estou falando? Então, cuidado, esteja atenta, acalma seu coração, para. Se Deus não te respondeu ainda, é porque algo está acontecendo, está se movendo, está se movimentando para que a resposta de Deus mais assertiva chegue até você. Acalma o coração, tá bom? Essa é a palavra que eu queria trazer para sua vida hoje. Espero que tenha sido uma bênção. Que em nome de Jesus, Deus possa cobrir tua mente, cobrir teu coração, cobrir teu pensamento, te dar paz, tranquilidade, sabedoria para entender e para esperar e ouvir. E que a partir de hoje você possa conhecer a Deus, não por terceiros, em nome de Jesus, mas porque você mesmo tem intimidade, tá bom? Amém. Te vejo no próximo episódio.